De Mark Twain, A História do Menino Mau. Era uma vez um menino mau, cujo nome era Jim. Se você parar para observar, notará que nos exemplares livros de histórias que são lidos nas aulas de religião, as crianças más são quase sempre chamadas de James. Era estranho que o nome dele fosse Jim, mas o que faríamos se fosse assim? Outra característica peculiar do nosso protagonista era que sua mãe não estava doente, que ele não tinha uma mãe devota e tuberculosa que teria preferido deitar na sepultura e finalmente descansar, se não fosse o grande amor que professava pelo filho. E pelo medo de que, uma vez que ela morresse, o mundo seria cruel e insensível com ele. A maioria das crianças más dos livros religiosos se chama Tiago e tem uma mãe doente que as ensina a orar antes de irem para a cama e as embala para dormir com sua voz doce e melancólica e que, quando se despede, dá a eles um beijo de boa noite e se ajoelham aos pés da cabeceira para soluçar. Mas no caso desse menino, as coisas eram diferentes. Seu nome era Jim. Sua mãe não estava doente, nem tinha tuberculose ou algo parecido. Pelo contrário, a mulher era forte, muito pouco religiosa. Na verdade, ela não se importava com Jim. Ela disse que se quebrasse o pescoço não perderia muito. Só conseguia colocá-lo na cama com um tapa e nunca lhe dava um beijo de boa noite. E pelo contrário, quando saía do quarto, dava-lhe um forte tapa no pulso. Certa vez, esse menino roubou as chaves da despensa e entrou furtivamente nela. Comeu toda a geleia e encheu o pote com glacê, para que sua mãe não percebesse o que ele tinha feito. Mas imediatamente, ele não se sentiu mal. Nem ouviu uma voz sussurrando em seu ouvido: "Tudo bem você fazer isso com a sua mãe? Você não acha que é pecado? Para onde é que vão as crianças más que devoram a geleia da mãe querida?" Nem se ajoelhou e prometeu não voltar a cometer delitos. Nem sequer se levantou com o coração aliviado, cheio de felicidade. Nem foi contar à mãe o seu erro e pedir perdão. Nem recebeu a bênção dela acompanhada de lágrimas de orgulho e gratidão nos olhos. Não, esse tipo de coisa não acontece com crianças más. Só nos livros. Mas com o Jim aconteceu algo muito diferente. Ele engoliu a geleia e disse, no seu modo de se expressar, tão pérfido e vulgar, que estava delicioso. Ele colocou o betume e pensou que também ficaria uma delícia, e morrendo de rir, pensou que, quando sua mãe se levantasse e descobrisse sua travessura, ela iria chorar de raiva. E quando ele de fato, ela a descobriu, embora fingisse não saber de nada, ela lhe deu algumas palmadas com o cinto e foi ele quem chorou. Tudo o que aconteceu com essa criança foi curioso. Foi diferente do que acontece com as crianças más dos livros. Uma vez ele subiu numa árvore, na fazenda do fazendeiro Bolota, para roubar maçãs. E o galho não quebrou, nem ele caiu, nem quebrou o braço, nem o enorme vira-lata do fazendeiro destruiu suas roupas, nem ele definhou. Ficou doente por várias semanas. Nem se arrependeu, nem se tornou bom. Ah, não! Ele roubou todas as maçãs que queria e desceu são e salvo. Ele ficou esperando o cachorro e, quando ele o atacou, ele bateu com um tijolo. Que estranho! Não é o caso daqueles livros sentimentais, com lombadas marmorizadas, ilustrações de homens vestidos com ternos matinais, cartolas e calças até os joelhos, e de mulheres com ternos estilo império, de que não colocaram argolas nas crinolinas, nada como o que acontece nas aulas de religião. Uma vez que roubou a faca do professor, temendo ser descoberto e punido, colocou-a no capuz de George Wilson, o pobre filho da viúva Wilson, o menino saudável, o bom menino da cidade, aquele que sempre obedecia à mãe,
Aquele que sempre obedecia à mãe. Aquele que nunca mentia, que adorava estudar e era fascinado pelas aulas de catecismo dominical. E quando a navalha caiu de seu boné e o pobre George baixou a cabeça e corou como se sentisse culpado, e o professor ofendido o acusou de roubo. E quando ele estava prestes a deixar cair a vara de punição em seus ombros trêmulos, ele fez não parecer de repente, para espanto de todos, um juiz de paz de peruca branca que disse indignado: "Não castigue esse nobre menino. Esse é o culpado tortuoso." Eu estava passando pela porta da escola durante o recreio. Embora ninguém tenha me visto, testemunhei o roubo. E assim Jim não foi repreendido. Nem o venerável juiz leu um sermão para os tristes estudantes. Nem pegou George pela mão e disse que aquele menino merecia um prêmio. Nem mais tarde pediu-lhe que fosse morar com ele, para ele varrer o escritório, acender o fogo, fazer suas tarefas, dividir lenha, estudar direito, ajudar a esposa nas tarefas domésticas, passar o resto do tempo brincando, ganhar 40 centavos por mês e ser feliz. Não! Nos livros teria acontecido assim, mas isso não aconteceu com Jim. Nenhum velho juiz intrometido apareceu e interveio. Então George, o modelo, levou uma bela de uma surra. E Jim ficou feliz porque, como você sabe, ele odiava bons meninos e disse que este era um idiota. Tal foi a linguagem grosseira desta criança má e negligente. Mas a coisa mais estranha que já aconteceu com Jim foi que num domingo ele saiu de barco e não se afogou, e que, numa outra ocasião em que foi apanhado por uma tempestade, enquanto pescava, também num domingo, não foi atingido por um raio. Vá. Você poderia pesquisar todos os livros de moral, de agora até o próximo Natal, e nunca encontraria nada parecido. Ah, não! Ele descobriria que toda criança má que sai para passear de barco aos domingos invariavelmente se afoga, e que todos os que são surpreendidos por uma tempestade enquanto pescam aos domingos são invariavelmente atingidos por um raio. Os barcos dirigidos por bandidos sempre viram no domingo, e sempre há tempestades quando os bandidos vão pescar no sábado. Não consigo entender como diabos esse Jim escapou. Será que ele estava enfeitiçado? Sim, deve ser esse o motivo. Nada de ruim estava acontecendo com ele. Ele chegou ao ponto de dar tabaco a um elefante do zoológico, e ele não bateu na cabeça dele com a tromba. Ele vasculhou a despensa em busca de licor de menta e não se enganou, e não tomou o ácido clorídrico. Ele roubou a arma do pai e foi caçar no sábado, e não estourou 3 ou 4 dedos. Ele se irritou e deu um soco na têmpora da irmã mais nova, e ela não ficou ferida, nem sofreu por muitos longos dias de verão, nem morreu com ternas palavras de perdão nos lábios que redobrariam a angústia do coração partido do menino. Pelo contrário, a menina rapidamente recuperou a saúde. Eventualmente, Jim escapou e foi para o mar. E quando voltou, não se encontrou sozinho e triste neste mundo, porque todos os seus entes queridos já estavam descansando no cemitério. E a casa de sua juventude estava em decadência, coberta de era, completamente dilapidada. Ah, não! Chegou em casa, bêbado como ladrão, e a primeira coisa que teve que fazer foi ir à delegacia. Com o passar do tempo, ele envelheceu, casou-se, formou uma família numerosa. Uma noite ele matou todos eles com um machado e ficou rico através de golpes e fraudes. Hoje é o canalha mais pérfido da sua cidade. É universalmente respeitado e pertence à Câmara Municipal. É fácil ver que nos livros religiosos nunca houve um James mau, com uma estrela tão boa como este pecador, Jim, com a sua existência encantadora.